alunos, nesse bimestre, nós vamos trabalhar com resistência dos materiais. Então, eu preparei esse bimestre, né, que é o terceiro bimestre nosso, todo estruturado nessa unidade 1. O que a gente viu no semestre passado? A gente viu a respeito de vigas, principalmente vigas isostáticas. Nessa unidade, a gente vai trabalhar principalmente com a questão das propriedades dos materiais, da tensão e deformação e da compressão e tração. Então, basicamente, a gente vai trabalhar nesse aspecto, né? A gente viu alguns esforços, né? A gente viu mais a respeito da solicitação. E agora a gente vai ver a questão da resistência desses materiais que a gente utiliza nas nossas estruturas. Bom, com isso, eu estruturei o nosso terceiro bimestre com 2 atividades, tá? Nós vamos ter um seminário, que eu vou explicar detalhadamente, e vamos ter uma lista de exercícios 03, a respeito das tensões e deformações e da tração e compressão. Bom, a lista de exercício é para ser entregue no dia 7/12 desse ano. E vai valer 10 pontos, tá? Lembrando que esse bimestre vale 20 pontos. Bom, o seminário vai ser em grupo e também vai valer 10 pontos. E eu vou explicar mais à frente as datas de apresentação e a forma desse seminário. Bom, há uma coisa bem importante de ser destacada a respeito do horário de atendimento. Peço que tenha esse horário simplesmente para fazer algum questionamento, tá? Ou as aulas síncronas, ok? Nas terças-feiras, né? Tenham atenção, né, para não sair do horário, tá? Isso também é bem crítico, que pode ser que eu não consiga te responder nesse horário, ou também a questão da professora Elisete também não poder responder no horário de atendimento dela. Então, é sempre importante vocês verificarem, perguntarem qual é o horário de atendimento que nós, professoras, podemos tirar as dúvidas de vocês, ok? Isso é bem importante, tá? Que vocês tenham essa atenção, esse cuidado na hora de ter algum questionamento, alguma dúvida, tá bom? Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês o nosso cronograma, tá? Então, na data de hoje, né, 19/10, a gente tem a apresentação, né, do plano de ensino e do cronograma. Então, eu vou apresentar uma aula para vocês sobre propriedades dos materiais. A contabilização da presença vai ser a respeito da visualização das aulas. Então, é importante que vocês visualizem as aulas que vai contabilizar como presença. Eu vou falar depois dos seminários, como vai ser feito, tá? Na aula que a gente vai ter gravada, eu vou falar sobre tensão e deformação. Nós vamos ter um feriado no dia 2/11. No dia 9/11, nós vamos ter novamente os seminários e a aula de diagrama, tensão e deformação. No dia 16/11, continuando aí, né, nossos seminários, nós vamos ter também a aula de compressão e tração. No dia 23/11, nós continuaremos com os seminários, a aula de exercícios de compressão e tração. No dia 30/11, importante essa data aqui, é a semana dos estudos autônomos. Então, nessa data, vocês devem se programarem, né, para colocar em dia as suas tarefas. Então, se programem, né, para fazer as atividades, a lista de exercício, né? Então, essa semana aí, vocês utilizarem para essa finalidade. Não teremos aula síncrona e nem assíncrona. No dia 7/12, nós vamos ter a continuação do seminário, nós vamos ter a continuação dos exercícios de compressão e tração e a entrega da lista de exercícios 03. Então, o que acontece? No dia 7/12 é o nosso último dia do terceiro bimestre. Então, vai ser o dia da entrega da lista 03. A lista 03 vai ser referente aos temas que foram abordados ao longo da nossa disciplina, e vai ser tensão e deformação, compressão e tração, vai ser nesse sentido. Então, a gente tem, né,
as aulas aqui como base para vocês fazerem a lista, tá? Como também nós temos as nossas referências. Então, o livro do Hibbeler, Resistência dos Materiais, né? O livro também de Almeida, né? Da Maria Cascão, de Estruturas Isostáticas. Então, é importante que vocês tenham, né, conhecimento dessas referências, né? Principalmente esse livro do Hibbeler, que é muito bom. A gente vai trabalhar muito em cima dele, tá? Então, tenha esses livros em mãos, provavelmente tem esse livro na biblioteca virtual. Também esse livro é super fácil de encontrar em PDF. Então, tenha esse material em mão que vai auxiliar vocês na elaboração dessa lista de exercício, ok? Bom, dito isso, a gente vai discutir a respeito dos seminários. Vou trocar de tela aqui. Bom, o seminário, ele vale 10 pontos. Esse seminário, ele vai ser, aqui está uma apresentação oral, mas ele vai ser opcional essa apresentação oral. Por quê? Porque o grupo vai definir se faz a apresentação oral na data estabelecida ou se grava um vídeo com a apresentação. Lembrando que essa apresentação, todos os alunos devem apresentar o conteúdo. Então, se o grupo é feito de 3 ou 4 pessoas, todos os componentes devem apresentar. Bom, então aqui está a proposta do seminário. O seminário consiste numa apresentação oral ou gravada dos alunos de um conteúdo pré-estabelecido. Então, eu já vou definir esse conteúdo para vocês. Isso possibilita um processo sistemático e aprofundado de leitura, análise, interpretação de texto e dados a fim de se formular um problema de pesquisa, uma hipótese e se conduzir uma investigação. Para a disciplina de Estruturas 1, é prevista a realização de seminários sobre sistemas estruturais. Então, o tema do nosso seminário vai ser sistemas estruturais. Então, aqui eu dispus de alguns temas a respeito de sistemas estruturais. Nós vamos ver diversos, alguns eu já até passei para vocês. O seminário, ele valerá 10 pontos, não será necessária a entrega de material escrito, somente a apresentação. Então, quem for gravar o vídeo precisa enviar com uma certa antecedência o vídeo gravado, ok? Com o link, tá? Vou dispor também no Siga para vocês postarem esse link, tá? Pode colocar num arquivo, um Word com o link, né? Como vocês fizeram no trabalho do semestre passado, tá? Ou quem for apresentar oral, entregue apenas o PowerPoint, tá? Então, vai ficar lá disponível lá no Siga, né? A entrega desses dois materiais, né? Ou a apresentação, o link da apresentação, ou o PowerPoint, ok? Então, a turma deverá seguir a divisão de grupos propostos no Siga, tá? Olha, se tiver alguma alteração no grupo, no componente do grupo, eu peço que me envie, né, essa alteração para eu poder alterar de forma imediata, tá? Pode enviar isso no Teams, né, para facilitar esse processo, ok? Então, os grupos terão 10 minutos para apresentação. Ah, professor, é pouco tempo. Bom, eu não acho que seja muito, pouco tempo, não. A gente precisa ser mais objetivo nos conteúdos que a gente passa, tá? Então, não precisa ficar, né, enrolando muito. Ah, mas meu grupo é grande. Vocês vão ter que segmentar de forma coerente, né, essa apresentação para ela não ficar muito maciça, ok? Eu já passei aqui, já estou passando a premissa do conteúdo da apresentação. O que deve ter essa apresentação? Essa apresentação é a respeito de sistemas estruturais, que devem falar a respeito do sistema proposto, do seu comportamento, dos materiais e seções usuais para aquele sistema, aplicação e limites de utilização. Como assim? Bom, comportamento seria a questão análise comportamental do sistema estrutural. Por exemplo, uma viga. Como que uma viga se comporta a um determinado carregamento?
né? Ela é disposta na horizontal, recebe o carregamento da transversal e assim sucessivamente. Quais materiais e seções usuais? Por exemplo, uma viga. Qual é a seção mais usual de uma viga? Um retângulo, né? Falar sobre isso, as seções, os materiais que são usados. São usados concreto, aço, madeira. E falar, fazer essa ligação. Vigas de concreto são feitas com seções normalmente retangulares, ou seções em formato de U. Aços são feitos de perfil I, né, seção I, seção IT, como é que é isso? Né? Eu vou passar um material para vocês, né, que vai facilitar, né, para vocês encontrarem esse conteúdo, tá? Que é o livro A Concepção Estrutural e a Arquitetura, que é o livro do Ribelo, tá? Do autor Ribelo. Então, é um livro muito bom, tá? Eu vou até filmar ele aqui para vocês, a capa deles. No finalzinho, eu filmo ele aqui para vocês, tá? Ele tem esses itens, tá? Então, é um material muito bacana para vocês fazerem a consulta, tá? Mas isso não impede que vocês utilizem outro material para fazer a apresentação, tá? Bom, os temas. Aqui eu já dividi os temas, tá? Para facilitar o processo, porque o nosso bimestre é muito curto, tá? E se eu for ficar fazendo a divisão, sorteio, a gente vai gastar muito com isso, tá bom? Então, os grupos estão aqui listados conforme o SIGA. Já peço carecidamente que vocês verifiquem então, da relação dos grupos aqui, das pessoas que estão listadas, tá? Se está de acordo, se está coerente ou não, ok? E o tema, tá? Então, a gente tem o tema, primeiro tema, cabo, segundo, aço, vigas de, aço não, arco, desculpa, gente, viga de alma cheia, treliça, viga verendel, pilar, pórtico, galpão, pórtico, de novo, ponte em viga, tem 2 pórticos aqui, ponte em viga, ponte em arco, laje maciça e laje nervurada. Bom, as datas estão aqui, tá? A primeira data já começa semana que vem, infelizmente, gente. Peço que os alunos que estão relacionados para essa data, se tiverem algum problema, avisem, né? Tiver algum questionamento e tudo mais, a gente pode tentar reprogramar, tá? Mas eu peço que tenha um pouco de compreensão, né? Justamente porque a gente tem um bimestre muito curtinho, muito apertadinho, né? Então, vocês ainda têm a liberdade de gravar esses vídeos, de gravar a apresentação. Então, eu dou um detalhe, né, a mais em relação a essa disposição aqui, tá bom? Também não compensa muito prorrogar o que não é prorrogável, tá? Então, se atentem às datas, tá? Eu acho isso muito importante. Quem são os primeiros aqui vão se desfazendo de uma tarefa, né? Então, eu acho isso fundamental, ok? Bom, esse arquivo vai estar disponível lá no SIGA, tá? Com essa descrição. Eu acho muito importante vocês se atentarem ao conteúdo da apresentação, que isso é muito importante, é algo que a gente vai avaliar no processo, tá? E é fundamental, tá? E a gente precisa dessa apresentação, né, para os outros colegas terem conhecimento a respeito desses sistemas, tá? Eu acho fundamental vocês terem entendimento a respeito disso, até mesmo porque tem alguns sistemas que vocês ainda não ouviram falar, né? Então, é interessante que vocês busquem, né, entender o que que é. Essa viga Verendel aqui, tá, gente? Pode ser um pouco difícil de encontrar a respeito dela, e por isso eu estou passando esse livro de referência, porque esse livro, ele fala mais específico dessas vigas, então vocês vão conseguir compreender melhor o que é uma viga Verendel, tá bom? Então, tenha uma atenção a respeito dos temas, tenham cuidado. Eu fiquei muito impressionada, fiquei muito feliz pelos vídeos que vocês gravaram, né, para o trabalho da casinha. Foram bem criativos, né, apesar do trabalho que foi, mas eu gostei muito do empenho que vocês tiveram para fazer, né? Então, eu vi que teve uma dedicação para fazê-lo, e eu peço essa mesma dedicação, tá?
vocês precisam, né, também ter essa esse impulso também, né, de buscar, né, de pesquisar, né, que vai trazer um ganho de conhecimento grande para vocês também, a respeito dessas temáticas que eu acho super importante, né, como um técnico em edificação precisa saber, né, precisa entender os sistemas que a gente tem em uma, construção, tá. Então, só para a gente finalizar essa parte aqui, tá? Lembrando que a gente tem uma aula de propriedades dos materiais, que eu vou passar mais à frente, tá? Que vai tratar, já dar um pontapé inicial a respeito do nosso terceiro bimestre, ok? Então, só para fechar aqui, né, eu vou mostrar para vocês o livro de referência, tá? Então, deixa eu tirar aqui. O livro de referência, deixa eu só tirar. Só tirar aqui, ó. O livro de referência é esse livro aqui, ó. A Concepção Estrutural e a Arquitetura. É o livro do Ribelo, tá? Esse livro aqui vocês conseguem, com certeza, em PDF, tá? E não sei se tem na biblioteca virtual do Cefet, mas pode ser que tenha, tá? É um livro muito bom, vocês vão conseguir encontrar esses sistemas estruturais, tá? Então, assim, é um livro também muito bacana de quem tem, né, interesse aí nessa parte arquitetônica, né? É um livro muito bacana, tá? Que a gente consegue entender, né, esses designs, tá? Essas concepções desses elementos estruturais. Então, é um livro bem simples, tá? Bem bacana, bem didático, né? E eu acho super interessante. Então, ele vem falando desses sistemas estruturais que eu listei para vocês, tá? E fala também, né, dessa questão do comportamento, né, estrutural, tá? De cada um desses sistemas. Joia? Então, eu quero desejar a todos, né, um ótimo semestre para nós, tá? Peço um pouco de compreensão. A gente está no sistema remoto ainda. É claro que é algo meio ainda complicado, né? Mas estamos passando por isso, estamos vencendo, né? E em breve esse sistema ele vai ser superado, né? Então, vamos ter um pouco de calma. A gente ainda está aprendendo, a gente está aprendendo. Então, vamos, né, aos poucos, tá? Pegando. Eu sei que é algo muito corrido. Nossa, passando coisa muito rápida, né? Mas a gente está com um semestre muito curtinho, muito pequenininho, então eu peço compreensão de todos a respeito disso. Se tiver algum problema, entre em contato com a gente, tá? Tirem as dúvidas, ok? Mas eu peço encarecidamente que verifiquem o horário, tá? De atendimento de cada professor. Verifiquem com a professora Elisete, verifique comigo os horários disponíveis para tirar dúvidas. Vocês também têm um momento síncrono para tirar qualquer dúvida, tá? Então, acho isso muito importante também, ok? Então, com relação aos grupos, peço que verifiquem, tá? E caso eu não tenha alterado, reforcem para eu alterar. Acaba que eu deixo para fazer mais à noite, né, no meu horário, e não consigo fazer essa alteração, né, então, tentem me lembrar para fazer, ok? Então é isso, gente, um bom bimestre para todos, tá? Qualquer coisa, estamos à disposição, estamos aqui juntos, ok? Então, até a próxima aula. Em breve, vou disponibilizar a aula de propriedades dos materiais, ok? Então, até mais.